exclusiva. Deputado federal Marcelo Crivella, que foi prefeito do Rio de Janeiro. Deputado Gilmar Carvalho, Rádio Jornal Aracaju. Bom dia para o senhor. Estou falando com o senhor, todos os ouvintes a Sergipe. Prazer é nosso. Deputado Marcelo Crivella, eu pergunto também ao senhor primeiro o seguinte: a emenda constitucional apresentada pelo senhor recentemente também é para templos religiosos, não é? Exatamente. Ô, Gilmar, quando eu era senador em 2015, eu apresentei uma proposta de emenda à Constituição que depois de 7 anos foi promulgada no Congresso Nacional. E ela ganhou o número 116. Ela garante a imunidade de todos os templos religiosos, católico, espírita, evangélico, com relação ao pagamento do IPTU para os alugados. Antes dessa emenda, só os templos próprios tinham imunidade com relação ao IPTU. Agora não. Agora, o que acontece, Gilmar, é que como ela foi promulgada em fevereiro do ano passado, e o IPTU incide no dia 1º de janeiro, no ano passado ela não trouxe benefício, ficou adormecida. Agora, esse ano não, em 2023, quando incidiu no dia 1º de janeiro, ela já estava em vigor. De tal maneira que muitas igrejas não sabem disso. E olha, não é apenas o templo religioso, são qualquer imóvel que a igreja alugue com relação à atividade do templo religioso. Às vezes o padre, o pastor, ele aluga um terreno ao lado para ser estacionamento, uma loja no shopping para vender literatura, uma casa para ser creche, asilo, orfanato, ou mesmo lugar, o apartamento ou casa que mora o pastor, que mora o padre. Se a igreja for a inquilina, se o aluguel for pago com os recursos da igreja, constitucionalmente, naquele imóvel, independente de quem seja o proprietário, não existe IPTU. Ou seja, para aquele imóvel somente alugado, não é? Exatamente, porque antes dessa emenda constitucional já existia imunidade para os próprios. Com essa emenda constitucional, que no artigo 150 da Constituição escreveu imunidade dos templos religiosos em imóveis próprios ou alugados, a partir daí, então, não precisa mais pagar o IPTU. E eu sei que em Sergipe, muita gente sem saber disso pagou o IPTU. Então eu recomendo que tire uma cópia da emenda constitucional aí na internet e leve na prefeitura. Se tiver algum problema para receber de volta esse pagamento que foi indevido, procure o Ministério Público. O promotor, a promotora, que são os fiscais da lei, com certeza notificarão a prefeitura e a igreja vai receber de volta e não vai pagar nunca mais. Certo. O senhor foi governador também no Rio de Janeiro, deputado federal Marcelo Crivella. As prefeituras, que IPTU é municipal, as prefeituras terão prejuízo com essa emenda? Olha, vamos analisar uma coisa, Gilmar. Quem sustenta as igrejas no Brasil inteiro são os fiéis. O governo não põe dinheiro lá. Esses fiéis, eles já pagam impostos sobre a renda, que é o imposto de renda, eles pagam sobre o consumo de tudo que compram ou de qualquer contrato que fazem e também pagam imposto sobre o patrimônio. Quem tem veículo paga IPVA, quem tem casa, apartamento, paga IPTU. Quando sobra algum dinheiro, eles sobrevivem com isso e dão à igreja, não é para pagar imposto de novo, aquele dinheiro ali é para fazer a obra social, espiritual, que é tão importante no nosso país. É isso que a Constituição preserva. Quer dizer, não, seria uma bitributação. A igreja pertence ao povo, o povo já paga impostos, mas a igreja precisa ter a imunidade. Isso vale para a igreja católica e também para os templos evangélicos? Gilmar, vale para todos, católicos, espíritas, evangélicos, vale para os templos muçulmanos, as mesquitas muçulmanas, sinagogas judaicas, aqueles templos orientais que existem em São Paulo, de budismos. Aonde for um templo religioso, está coberto pela imunidade constitucional da emenda 116.
Deputado federal Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, que é do Republicanos. O senhor também foi senador da República. Há muita diferença, deputado, sobre a Câmara e o Senado? Muita diferença? A diferença é que na Câmara você tem uma discussão mais, eu diria, ampla, aparecem mais opiniões. Como nós somos 513 deputados, eu diria ao senhor que é mais profunda, talvez não seja o termo certo, mas é mais ampla. A gente tem a opinião de todo o Brasil e a discussão às vezes demora horas. Ontem, por exemplo, nós terminamos de votar à meia-noite. No Senado Federal, eu digo ao senhor que já existe mais uma coisa homogênea. Até pela idade, a média de idade no Senado é acima de 70, né? Isso. A média de idade na Câmara dos Vereadores está em torno de 40. E pronto, nesse período também dos 40 anos, a vitalidade também, os discursos para pedir emendas ou para fazer requerimentos de urgência ou de adiamento de votação, de discussão, são muito mais do que a gente via lá no Senado Federal. Sergipe, deputado Marcelo Crivella, que eu conheço pessoalmente, muito alto. Me liga uma coisa, Sergipe teve um senador da República, o senador Antônio Carlos Valadares, que dizia que o Senado é como o céu, exatamente em relação a 8 anos de mandato, e a Câmara Federal tem apenas 4 anos. Isso tem repercutido de alguma forma sobre os seus mandatos? Sem sombra de dúvida. Existe aqui uma urgência, uma agonia para se resolver os problemas, para se liberar as emendas, para que os projetos andem, sejam aprovados. Os corredores vivem lotados o tempo todo. No Senado Federal as coisas são mais calmas. Agora é importante que exista essa, eu diria, senhor, essa diferença, porque o Senado precisa um pouco mais de calma para fazer a revisão das coisas, né? Se a pressão lá for muito grande, muito pesada, às vezes nós podemos deliberar coisas na pressa que não vão ter a perfeição que deveriam ter, ou próxima da perfeição, porque é muito difícil chegar à perfeição. Então, eu acho que realmente a história do Senado Federal começa nos Estados Unidos. Não sei, os pais da pátria, eles tinham a ideia de fazer um sistema bicameral para fazer as leis. Mas eles não queriam ser como a Inglaterra. Na Inglaterra era a casa dos comuns e a casa dos lords, ou seja, os pobres e os ricos. E eles queriam que os Estados Unidos não tivesse essa diferença, que fosse mais homogêneo. Então não sabiam como fazer. Então eles disseram, vamos para casa, vamos fazer uma oração, pedir a Deus para nos orientar. No dia seguinte, eu não me engano, o Thomas Jefferson, ele voltou com essa ideia, olha, uma casa vai representar o povo. Então, as províncias, eram 13 províncias, vão ter o número de deputados, de representantes, de acordo com a sua população. A outra não. A outra vai representar a província. Pode ser uma província grande ou pequena, ela vai ter o mesmo número, que eram 2 senadores, né, de representantes. E aí um deles disse assim, mas isso não vai ficar muito cara? E eu me lembro que parece que o George Washington estava tomando um chá, e ele lá nos Estados Unidos, quando eles tomam um chá muito quente e jogam um pouquinho no pirizinho para esfriar. E ele disse assim, não, o Senado vai ser para isso aqui, ó. Aí ele jogou o chazinho em cima do pires e disse, é para esfriar. O Senado é para esfriar. Lá na Câmara vai ser aquela confusão, aquela pressão, aquela paixão, aquele dilúvio, mas quando chegar no Senado, a coisa vai se acalmar e nós vamos tentar encontrar o melhor caminho para aquela controvérsia. Então ficou mais ou menos essa ideia, né? Que depois foi copiada no mundo inteiro. O Senado é uma coisa mais para esfriar a discussão e a gente com calma poder encontrar a melhor solução. Deputado federal Marcelo Crivella, por favor, me diga, o senhor também é evangélico. Por que nós não temos um dia nacional dos evangélicos com feriado nacional? Pois é, porque os católicos, que são 120 milhões, os evangélicos são 70 milhões, eles tiveram essa iniciativa antes. Os católicos estão aqui desde que os portugueses embarcaram, colocaram uma cruz na praia e fizeram uma missa.
E ali, pronto, durante muito tempo, o Estado e a Igreja eram uma coisa só. A Igreja era como se fosse um Ministério da Educação, um Ministério da Saúde, ela tinha um orçamento, ela tinha acesso à distribuição de terras, enfim. Depois, com a proclamação da República, que houve a separação do Estado. Mas há, sem sombra de dúvida, pelo número de pessoas e pelo número de templos também, vamos dizer assim, pela posição geográfica deles, todos em pontos estratégicos das cidades, né, nas principais praças, há uma predominância no Congresso Nacional e na aprovação das leis daquelas que, de alguma forma, contemplam a Igreja Católica. Os evangélicos são mais recentes e tem também uma diferença. Os evangélicos têm centenas de denominações. A Igreja Católica, embora tenha dentro dela jesuítas e outras, vamos dizer assim, diferenças doutrinárias, mas tem um nome só, Igreja Católica. Então essas coisas facilitam, né? Quando vão aprovar leis. Mas eu acredito que, por exemplo, aqui em Brasília tem o Dia do Evangélico, é um feriado. Acho que em várias cidades e estados do Brasil deve haver um Dia do Evangélico. Isso. Uma coisa é o Dia do Evangélico, outra coisa é um feriado nacional em homenagem aos evangélicos. Mas eu pergunto também ao senhor o seguinte: no Rio de Janeiro, onde o senhor foi governador, vários governadores foram afastados em razão de denúncias relacionadas à corrupção. Existe algum problema, deputado Marcelo Crivella, com o Rio de Janeiro? Meu amigo, o Rio de Janeiro, como eu disse, é um dilúvio de ódios e paixões, em que a gente tem uma série de regiões dominadas pelo narcotráfico, que já não é de agora. Não são só facções, são também milícias que já duram décadas. Há também, eu diria ao senhor, um voluntarismo do Ministério Público que vai atingir, de certa forma, a magistratura, no sentido de tomarem decisões o tempo todo, respondendo a clamores populares e da imprensa. Então, às vezes, se excede um pouco e a classe política acaba sendo, de certa forma, vítima de indícios que muitas vezes não são provas. Então vão se passando o trator e pronto. No meu caso, eu fui prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Eu fui acusado de que havia na prefeitura um QG da propina. Durante 2 anos, a TV Globo repetia isso o tempo todo, e eu perguntava ao Ministério Público: onde é que está essa torneira aberta, onde é que tem essa sangria? Eu preciso tomar providência aqui. Eu e os controladores da prefeitura, procuradores, etc., mas eles diziam que era uma investigação que estava sob sigilo. Eu, honestamente, do fundo do meu coração, acho que foi uma reação, porque eu herdei 5 bilhões de dívida das Olimpíadas e a arrecadação caiu 10 bilhões. Eu governei numa época de muita recessão. Eu não tinha dinheiro para colocar na publicidade, não só da Record, mas das outras emissoras. Eu também não tive dinheiro para financiar o Carnaval, que é uma festa secular no Rio de Janeiro. A prefeitura coloca 70 milhões todo ano. Eu tinha uma fila imensa no hospital que eu tinha que atender. Eu acabei operando 300 mil pessoas nos 4 anos que passei lá. E também tinha o pedágio da cidade do Rio de Janeiro, que estava uma vergonha. E graças a Deus, depois de muita luta, um alagoano chamado Humberto Martins, na época presidente do STJ, me deu a vitória e a gente suspendeu o pedágio. Pois bem, a reação, vamos dizer, da mídia, dos interesses econômicos e da oposição política, acabou me levando a, nos últimos 3 dias do governo, a ser preso. Claro que eu fui solto no mesmo dia. E depois o Ministério Público pediu o arquivamento porque disse que não tinha justa causa para continuar a investigação e o processo. Então você vê, uma coisa que durou 2 anos, nem sequer virou processo, foi uma investigação. Mas, o que eu vou dizer, meu querido Gilmar, que foi deputado e sabe como é a vida pública, é o preço que a gente paga para alcançar um lugar no coração do povo. Há, sim, muitos políticos que enriqueceram, há maluquices que foram feitas,
E, por exemplo, o governador Sérgio Cabral passou 7 anos na prisão e ele mesmo confessou que tinha 300 milhões guardados. Agora também há o outro lado daqueles que são traçalhados e depois, pronto, não tinha prova nenhuma, o processo sequer, a investigação sequer vira um processo, mas você passa por aqueles momentos tristes, perde a eleição e só Deus sabe o que a gente sofre nesses momentos. Ainda hoje na internet, nós vamos exibir toda essa entrevista no www.nnoticias.com.br, ND Nordeste, 7h17 da manhã, 7h17 da manhã, agora aqui na Rádio Jornal. Deputado federal Marcelo Crivella, também no Rio de Janeiro, e para terminar sobre o Rio de Janeiro, a deputada estadual Lucinha é acusada no Rio de Janeiro de também ser madrinha de milicianos, que é outro problema no Rio de Janeiro, a milícia. Recentemente nós tivemos, inclusive, vários ônibus incendiados no Rio de Janeiro, segundo a imprensa nacional, pela milícia. Segundo outra denúncia, a milícia cobrava impostos até da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Como é que vocês conseguem resolver tudo isso? Meu amigo, com imenso pesar. Infelizmente, há muitos anos atrás, já na época do Lacerda, surgiu lá no Rio de Janeiro um tal de esquadrão de justiceiros. Eles eram policiais que matavam, exterminavam as pessoas que cometiam crimes tipo hediondos. Pronto. A intenção era essa, né, de acabar com grandes violências, etc. Depois, esse esquadrão começou a matar, sabe quem? Aquele devedor que o credor não recebia o dinheiro dele. Ele depois começou a matar também o sujeito que dizia, olha, o fulano ali saiu com a minha esposa e eu vou pagar tanto para vocês matarem ele. E acabou ficando uma confusão danada. Essa coisa de milícia, no início, eram policiais também que iam nas comunidades expulsar o tráfico e pronto, não deixar vender cocaína e haver aquelas maluquices que as facções fazem nos territórios dominados do Rio de Janeiro. Aos poucos, para se financiar, foram começando a cobrar o gás, a internet, a água e depois um tipo de taxa de comerciantes até das igrejas e se tornou uma coisa absurda no Rio de Janeiro. Companhias de ônibus, empresas, indústrias tendo que pagar taxas para esses milicianos que com esses recursos passaram também a financiar campanhas de certos políticos. A deputada Lucinha tem imensos serviços prestados à Zona Oeste, foi consagrada em várias eleições, elegeu o filho dela como vereador. Inclusive a família dela, me permita a interrupção, inclusive a família dela surgiu antes da milícia, né? Desculpa, Gilmar, eu não te ouvi. Inclusive a família dela, politicamente, surgiu antes da milícia, né? Pois é, agora surgem essas ligações, essas provas. A justiça afastou ela porque as provas ainda não são concretizadas, não é? Por isso que não houve prisão preventiva e coisas do tipo. Houve sim uma busca e apreensão. Mas hoje, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que são 70 deputados estaduais, eles, com o parecer da Procuradoria da Casa, vão decidir se mantém o afastamento dela ou não. Vão verificar o teor dessas provas, se realmente a coisa é concreta ou se é apenas uma tentativa da imprensa de vender mais jornal ou de ter mais audiência no rádio e na televisão. É isso que a gente precisa ver. É como eu disse ao senhor, realmente houve no Rio de Janeiro políticos que enriqueceram, confessaram e passaram anos na prisão. Mas houve também injustiças, excessos que foram cometidos. Portanto, com muita prudência e pedindo a Deus para que isso não seja uma realidade, nós estamos esperando hoje
que os 70 deputados com assessoria da Procuradoria nos digam o que realmente aconteceu e se ela vai ser afastada ou não. Inclusive, há áreas exclusivas de penetração de determinados segmentos da área política no Rio de Janeiro. Sem sombra de dúvida, infelizmente, existem, por exemplo, o senhor teve vários mandatos em Sergipe, mas se o senhor tivesse esses mandatos no Rio de Janeiro, o senhor ia ter o desprazer de, em certos locais, o senhor não poder entrar. Porque ali existe uma milícia, existe uma facção que tem um outro candidato. E pronto, é difícil o Rio de Janeiro. Sabe, Gilmar, eu falo aqui para o senhor do fundo do meu coração. Eu, quando era senador, aprovei uma lei para dar poder de polícia ao Exército nas fronteiras, porque lá do Peru, Colômbia e Bolívia, vem toda a munição, todo o fuzil e toda a cocaína que inferniza a nossa vida no Rio de Janeiro e em várias cidades do Brasil. São Paulo também tem o PCC. Pois bem, o Exército foi para a fronteira, mas infelizmente nós não aumentamos o orçamento do Exército. Então ele pegou as unidades que ele tinha na costa e levou para lá. Não conseguimos ainda bons resultados. Será que durante o meu prazo de vida, eu estou com 65 anos, eu vou conseguir ver o Rio de Janeiro sem ser dominado pelas facções em várias centenas de comunidades? Eu não sei. Agora, nós podemos dar o passo em direção ao caminho certo, que eu acho que é fortalecer as igrejas. Igreja forte é crime fraco. Se as igrejas puderem ter recursos, e por isso eu luto para elas terem imunidade completa, para ter creche, para atrair as crianças, com aulas de música, de canto, com esporte. Olha, eu digo ao senhor, nós teremos dado um passo certo na direção correta para que no futuro falte mão de obra para as facções. É cuidar das nossas crianças. O que nós precisamos realmente é um projeto nacional de meu filho, minha vida. O pai e a mãe saem para trabalhar, tem 1000 contas para pagar, e as crianças na escola pública não têm mais ensino religioso, voltam para casa, ficam sujeitas, sobretudo nas comunidades, a verem essas coisas todas e se contaminarem, Gilmar. Então nós precisamos cuidar das nossas crianças, ensinar o caminho que devem andar. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos. E eles tiverem o ensino que eu tive, que o senhor teve, quando éramos crianças, aprender sobre Deus, a fé, sobre Jesus, o sacrifício na cruz, e também que existe inferno, que existe um fogo que não apaga, que existe diabo. Essas crianças vão ter um temor e a vida inteira elas vão ter limites, vão cometer erros, mas não vão cair nas armadilhas venenosas, traiçoeiras do tráfico, andar de fuzil na mão com 15, 16 anos, matando pessoas. Então é por isso que eu digo, nós precisamos fortalecer a igreja. Igreja forte é crime fraco. Nós já tentamos Força Nacional, Exército na fronteira, 1000 coisas e não conseguimos bons resultados até agora. Então eu espero que a gente consiga fortalecer as igrejas para que elas sejam fortes na internet, fortes no rádio, fortes na televisão, atraiam os jovens, atraiam as crianças e deem a elas uma formação que a gente na escola hoje não pode mais dar e que o pai e a mãe ausentes, coitado, tem pouca atenção. Não tenha dúvida, inclusive é preciso transformar as crianças, aquilo que Platão dizia, né? Transformar o homem para transformar o mundo. Eu me lembro muito bem Copacabana, onde houve arrastão e também alguns anos depois, mais recentemente, houve morte de 3 médicos lá na Tijuca. Houve morte de 3 médicos lá na Tijuca. Bom, nós temos no Rio de Janeiro Copacabana, Leblon e Ipanema, que é uma das áreas nobres do Rio de Janeiro. E eu me lembro que Copacabana estava num daqueles bares e um garçom, que eu não sei nem se é garçom mais, nem se está vivo também, me disse, olha lá para cima, isso que é um morro, uma criança que nasce naquele morro, olhando cá para baixo, zona nobre, você acha que nasce como revoltada? Foi o que o garçom me disse, revoltada, rapaz. Porque não tem as mesmas coisas.
E isso vai crescendo, e torna nisso que nós estamos vendo. Enquanto São Paulo tem o PCC, o Rio tem o Comando Vermelho. Faro Fino conversou inclusive com o senhor que tem uma pergunta a fazer. Faro, fique à vontade. Pois não. Deixa eu dar um bom dia para o deputado, Marcelo Crivella. Bom dia. Deputado, o senhor está falando da maior audiência de Sergipe, Programa Impacto, apresentado por Gilmar Carvalho. Eu tenho 3 perguntas para o senhor, de forma objetiva, é claro. Primeiro, o senhor é claro, um dos comandantes dos evangélicos, dos organizadores aqui no Brasil. O senhor, como é que está a relação do senhor, a primeira pergunta, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Eu falo relação política, já que os evangélicos, uma grande maioria, fez uma oposição ferrenha ao presidente hoje que está aí, o Luiz Inácio Lula da Silva. Esse contato político com o senhor, como é que está a relação com o senhor? A relação do senhor com o Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente? É a primeira pergunta. A primeira pergunta é essa. A segunda é o Flávio Dino, o ministro Flávio Dino. O senhor já sabe, claro, todo mundo já tomou conhecimento, que ele foi indicado e será o novo ministro no STF. Foi de bom grado para o senhor? Se o senhor tivesse que votar para aprovar a ida de Flávio Dino ao STF, o senhor votaria contra ou a favor? Tem mais uma pergunta aqui para o senhor, e é bom até enfatizar. O senhor falou de imunidades tributárias, Essa imunidade tributária, que foi, podemos dizer assim, ampliada por essa PEC, que o senhor deu início, que agora já está valendo, essa imunidade tributária, ela serve para todas as religiões, como o senhor já falou. Agora, para os bens móveis e imóveis, Gostaria inclusive que o senhor desse exemplo, Um templo que adquire um carro, passa também a ter essa imunidade. O senhor já falou dos aluguéis, Que alguma religião que alugue um terreno, uma casa, também, a imunidade, ela também chegou lá, com essa emenda. Então, gostaria que o senhor desse mais detalhes, sobre esta emenda, sobre imunidade tributária, e me respondesse as 2 perguntas, podemos dizer, políticas. Pelas perguntas, olha, com relação ao presidente Lula... Deputado Marcelo Crivella, uma 4ª pergunta, na mesma linha de uma das perguntas formuladas por Faro Fino. Hoje, a imprensa nacional diz que a Câmara Federal aprovou emendas que, segundo a imprensa nacional, torna mais fraco o Executivo, e eu gostaria também de ter a sua opinião sobre esse assunto. Mas fique à vontade. Pois não, deputado? Olha, muito obrigado pelas perguntas. Com relação ao presidente Lula, todo evangélico tem o dever de orar pelos seus governantes, não pode torcer contra. Claro que nós vamos defender a livre iniciativa, os princípios da família, a vida. Nós somos contra o aborto, nós somos também contra a liberação das drogas, porque nos países todos que foram adotados não deu certo. Essas posições, o presidente Lula vai encontrar uma oposição forte e vai perder. Eu digo ao senhor, na Câmara dos Deputados hoje, são mais de 350 conservadores e o de esquerda, pouco mais de 100, e o restante fica ali em cima do muro. Ontem mesmo, quando nós votávamos o orçamento, foi apresentada uma emenda para que não se gaste dinheiro público com ensino, por exemplo, que incentive a homossexualidade, que as crianças tenham sexo diferente do biológico. E digo ao senhor, no orçamento da República isso nunca constou, mas é a preocupação dos conservadores, tanto na Câmara quanto no Senado. Passou no Senado com uma votação expressiva. Com relação a agora, nós oramos e pedimos a Deus para que dê certo o governo, para que gere mais emprego, para que gere mais renda para o nosso país, que as viagens do presidente Lula tragam investimentos para cá. Nós não podemos viver isolados do mundo. O meu partido republicano não faz uma oposição raivosa, como certos grupos bolsonaristas que ficam insistindo de corrupção, e também os petistas dizendo que ele é genocida, que não tomou a vacina e aquelas coisas. Isso não vai construir um Brasil melhor. Com relação ao ministro Dino, o meu partido no Senado Federal votou contra.
Eu digo ao senhor, eu gosto muito quando se coloca no Supremo Tribunal Federal membros do Nordeste. Eu mesmo fui relator, uma época, do ministro Carlos Aires. Todos nós lembramos do ministro Carlos Aires. Na época que eu fui relator dele, havia uma força no Senado Federal dizendo que ele não podia ser porque ele tinha acabado de ser candidato pelo PT e perdeu a eleição. Ele foi candidato a deputado federal em Sergipe, perdeu a eleição. Então as pessoas diziam, como é que nós vamos colocar um político, um candidato do PT no Supremo e tal? Olha, foi um ministro absolutamente impecável. E eu tenho muita alegria de ter sido relator dele e pedido voto para ele. Quando teve aquele problema do mensalão, ele foi duro. E eu digo ao senhor, é bom que tenham representantes do Nordeste. Agora, com relação aos templos religiosos, veja, o governo arrecada impostos sobre a renda das pessoas, empresas e pessoas ganham, têm lucro ou salário e vão pagar imposto de renda. Depois o governo arrecada sobre o consumo. Consumo é compra. Você que levanta de manhã, vai escovar o dente, ele pagou imposto na escova e na pasta. Senta na cadeira para tomar, na cozinha para tomar café, ele pagou imposto na mesa, na cadeira, no garfo, na faca, no prato. E o que ele comer também, ele pagou imposto. Ele vai tomar um leite, ele vai comer uma banana. Tudo tem imposto do consumo. Agora mesmo, nós estamos pagando imposto, porque também pagamos imposto sobre o serviço. Contratou um médico, um dentista, um advogado, um cartório, fala no celular, serviço, comunicação. Então, sobre bens e sobre serviço, nós pagamos imposto. Finalmente, vamos pagar sobre o patrimônio. Quem tem veículo paga IPVA, quem tem casa paga IPTU. Então, sobre a renda, sobre o consumo de bens e de serviços, bens é tudo, e também sobre o patrimônio. As igrejas não pagam imposto sobre a renda. Nenhum padre, nenhum pastor, nenhum líder espírita declara na Receita Federal quanto que o povo deu de oferta no culto, na missa das 10 horas da manhã, em qualquer dia da semana. Eles pegam esse dinheiro, botam na conta da igreja, vai pagar a despesa, vida que segue. Quanto ao patrimônio, nós já corrigimos. Antigamente só tinha imunidade, os próprios, agora próprios e alugados têm imunidade. Mas esse ano eu apresentei a PEC número 5 para que em 3 situações, quando a igreja for reformar, construir ou restaurar, número 1, quando ela for fazer a sua atividade, que é o culto, onde ela vai batizar crianças, fazer casamentos, velar os nossos mortos, ou ensinar a Bíblia, ou fazer louvor, no culto, e também na prestação do serviço, que é a creche, o asilo de idosos, o orfanato. Tudo que ela consumir de bens e de serviços, ela não paga os tributos. Aí vai ser alcançado isso que o senhor falou. Quando a igreja for comprar, por exemplo, púlpito, cadeira, microfone, caixa de som, ela vai pagar o microfone, mas não vai pagar o imposto. Quando ela for comprar areia, cimento, pedra, tijolo, porta, janela, ela paga o cimento, não paga imposto. Quando ela contratar um serviço, pedreiro, carpinteiro, servente, eletricista, bombeiro, pintor, engenheiro, o que for, ela paga o pedreiro, não paga o imposto. Essa é a PEC 5. Eu consegui 42 deputados que assinassem comigo como coautores e 336 deram apoio. Na Comissão de Constituição e Justiça, ela passou com 39 votos a favor, só um contra. O governo também apoia, porque entende que as igrejas com mais recursos poderão, por exemplo, estender as creches. Você já imaginou se cada igreja católica, evangélica, tiver uma creche para cuidar das nossas crianças? Eu estou falando de 40 mil igrejas católicas e 80 mil igrejas evangélicas. São 120 mil igrejas, e cada uma delas colocar 20, 30, 40, 50 crianças, são 6 milhões. Nós vamos ter boas escolas para a formação dessas nossas crianças, que no futuro não vão cair no tráfico, na violência, nas coisas erradas. De tal maneira que esse é o meu esforço e o governo apoia. Nós estamos agora na comissão especial para preparar o texto e submeter à votação do plenário em 2 turnos. Isso deve acontecer em fevereiro e depois vai para o Senado. Estou torcendo, pedindo a Deus que na Semana Santa do ano que vem a gente finalmente coloque a imunidade completa dos templos religiosos
E é uma coisa que está escrita na Constituição desde 1946, imunidade dos tempos religiosos, mas que na prática existe sobre a renda, nós consertamos sobre o patrimônio, mas sobre o consumo de bens e serviços não existe, ela tem que pagar os impostos. Agora, o nosso deputado Gilmar falou uma coisa muito interessante, que é a desigualdade do nosso país, sobretudo no Rio de Janeiro. Deputado Gilmar, o senhor sabe que quando os paraguaios invadiram o Brasil, o Dom Pedro II não tinha um exército ainda, não é? Nós estávamos tentando conciliar o Brasil, porque todo o Estado queria se separar, era sabinada, balaiada, farrapos. Bom, nesse momento, Dom Pedro, para enfrentar os paraguaios, fez uma lei, Voluntários da Pátria. Acho que toda cidade no Brasil tem uma avenida chamada Voluntários da Pátria, em homenagem a esses heróis. Agora, o que era essa lei Voluntários da Pátria? Ele dava oportunidade aos escravos que quisessem ter alforria de irem à guerra. Quem não morresse, voltasse, não estava mais na escravidão, estava na alforria. Essa guerra foi em 1860, vai durar 5 anos, vai ficar até 65. E aí 30 mil homens saíram dos canaviais, lá no Rio de Janeiro. Nós éramos um grande canavial. O primeiro galeão saiu da cidade de Campos dos Goitacazes e foram prontos para marchar lá para lutar contra os paraguaios. Nós vencemos a guerra. Nos unimos à Argentina e ao Uruguai, 3 contra o Paraguai, que na época era muito forte, e conseguimos vencer a guerra. Voltaram os nossos soldados. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que esses negros que voltaram levaram uma pernada, porque eles tinham alforria, mas não tinham cidadania. Eles não podiam ter comércio, eles não podiam comprar, eles não podiam ir para a escola pública, não podiam votar, não podiam ser votados. Era o chamado negro de ganho. E o que nós vamos fazer com esse povo em termos de moradia? Porque eles precisam ficar aqui pelo centro da cidade, aqui, para encher um garrafão d'água lá na fonte, para ferrar um cavalo, para fazer varrer alguma coisa. E não tem mais a senzala, não são mais escravos. Aí se descobriu, olha, vamos improvisar uma casa aí no morro. E aí, rapaz, começaram as favelas no Brasil. As favelas são essa tragédia de você improvisar barracos no morro para uma população que não tem acesso à economia, mas que agora tem alforria, não tem cidadania. O Caxias, no Senado Federal, apresentou um projeto dizendo o seguinte: olha, não importa se ele é índio, se é português, se é negro, se ele foi à guerra, se ele vestiu a farda do exército, ele tem cidadania. Só que a lei não foi aprovada, porque ali o povo dizia: meu Deus, desse mato não sai coelho, porque todo mundo ali era dono de escravos, os senadores todos tinham escravos, não queriam votar contra a sua propriedade, ou abrir mão dos seus escravos que eles compraram, pagaram por isso. Assim começa a história da favela, que já tem mais de 100 anos. Por isso é que o garçom, sabiamente, disse ao deputado Gilmar o seguinte: olha aí para o morro, olha para o morro. Quem sabe um dia nós vamos levantar a cabeça para o morro e vamos continuar de cabeça erguida, porque hoje a gente olha para o morro e a gente abaixa a cabeça. Porque desde aquela época a gente perpetua sucessivas gerações de negros pobres. Depois tiveram também vários nordestinos que vieram para o Rio de Janeiro para construir a nossa cidade e que foram morar no morro. É uma injustiça imensa. Meninos e meninas hoje estão lá e dizem assim: olha, se a gente continuar igual meu avô, igual minha avó, que trabalharam a vida inteira, foram mecânico, garçom, motorista de ônibus, isso e aquilo, e depois não tinham os dentes, minha avó morreu cheia de varize, com catarata, eu não quero mais essa vida não. E eles olham para baixo ali e veem uma opulência, eu diria, uma riqueza conspícua, perdulária, faustosa. A menos de 1 quilômetro, o senhor tem um barraco no morro e tem um apartamento na Vieira Solto que vale 15, 20 milhões de reais. Quer dizer, como é que nós vamos encontrar uma saída para isso? É difícil, é preciso urbanizar, é preciso dar oportunidade para essas pessoas terem boa moradia e terem uma vida, eu não digo uma vida rica não, mas uma vida que
que a pessoa tenha, vamos dizer assim, condições de viver numa situação de dignidade. Deputado Marcelo Crivella, Gilmar Carvalho, um abraço para o senhor, muito obrigado de coração por essa entrevista e um bom dia para o senhor, tá? Ô deputado, que honra para mim poder falar com o senhor. Deus abençoe o seu programa, parabéns por essa audiência extraordinária, parabéns pelos tantos mandatos que o senhor teve a serviço do povo e pela audiência campeã